Bem-vindos ao canal Biologia para Pantaneiros, e hoje falaremos sobre um sábio que teve seu nome dado em homenagem à cidade de Corumbá, a mais pantaneiras das cidades brasileiras. E quem vai falar para a gente sobre o tema será meu grande amigo professor Nelson. Ele foi um dos autores que descreveu a espécie. Então vamos lá. Professor Nelson, seja bem-vindo ao canal, deixe seu like e vamos ao tema. Olá, eu me chamo Nelson Albuquerque. Sou professor do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Neste vídeo, irei falar sobre uma espécie de rã oval que foi descrita com o nome científico de Elaquistocles corumbaensis. A descrição dessa espécie, ela só ocorreu por conta do desenvolvimento de um projeto de mestrado chamado de Diversidade de Anfíbios Anuros no Parque Municipal de Piraputangas, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que foi desenvolvido pelo biólogo Alexander Piva. Durante esse trabalho, nós conseguimos registrar 28 espécies de anfíbios anuros para o parque, e entre elas, uma espécie que viria a ser descrita como nova para a ciência, que é a espécie Elaquistocles corumbaensis. Essa espécie, junto com as demais espécies conhecidas para o gênero, elas são conhecidas pelo nome de rã oval, exatamente pelo fato de elas terem o corpo nesse formato ovalado. O focinho também delas, bem afunilado, ajuda, esses animais a terem essa forma oval. Em Mato Grosso do Sul, nós temos 4 espécies de Elaquistocles, que podem ser diferenciadas uma das outras, principalmente com base no padrão de coloração. O nosso Elaquistocles corumbaensis, por exemplo, observando aqui na foto ao lado, ele tem a região dorsal do corpo com uma coloração acinzentada e minúsculas manchas brancas. Ao repararmos aqui no braço, principalmente na região proximal do braço, podemos perceber também pequenas manchas amarelas que estão presentes também na região axilar dos exemplares. Quando nós observamos a região das patas, nós podemos perceber na parte das coxas, principalmente, grandes manchas que têm a cor laranja, um laranja claro, tanto na superfície anterior como na superfície posterior das coxas. Ao virarmos os exemplares para estudar a região ventral, nós podemos perceber que a barriga deles tem um padrão de coloração semelhante à coloração do dorso, embora as manchas brancas elas sejam um pouco maiores do que aquelas manchas presentes no dorso. Na região das patas, nós conseguimos perceber manchas laranjas também bem evidentes, tanto na superfície anterior como na superfície posterior das coxas, e essas manchas se estendem também para a região das canelas e, em menor grau, para a região dos pés também. Uma outra característica bem interessante que a gente pode perceber na região ventral é essa pigmentação amarela bem evidente, bem forte, tanto na região da barriga, como na região das coxas e na região das canelas. Reparem que isso daí é um tipo é um padrão que varia entre os exemplares. Quando você observa, por exemplo, o exemplar mais acima na foto, nós percebemos que ele é praticamente desprovido dessa pigmentação amarela, ao passo que o exemplar de baixo tem essa coloração bem evidente. E aqui nós temos 2 machos. Como é que nós sabemos que são machos? Porque nós conseguimos perceber na região da garganta desses exemplares o saco vocal bem pigmentado. Essa é uma característica que nós podemos também utilizar para separar os indivíduos machos das fêmeas nessa e em outras espécies de anfíbios anuros. Algumas espécies de anfíbios anuros possuem 2 sacos vocais, no caso dos machos, enquanto que o nosso Elaquistocles corumbaensis ele possui somente um saco vocal. Bom, em relação a dados da história natural, dados dos hábitos de vida dessa espécie, nós podemos dizer o seguinte: quando nós fizemos o trabalho no Parque de Piraputangas, nós coletamos
somente 3 indivíduos e os 3 eram machos. Os 3 estavam vocalizando entre 19 e 20 horas entre os meses de novembro e janeiro, que são exatamente meses que estão dentro do intervalo da estação chuvosa no Pantanal. Então, possivelmente eles estavam na estação reprodutiva, estavam vocalizando para a atração de fêmeas. E nós primeiramente conseguimos identificar a localização aproximada deles com base na vocalização, e após isso nós conseguimos fazer a captura manual. Um quarto indivíduo, que fez parte também da descrição original da espécie, está representado por uma fêmea que foi coletada no maciço do Urucum. O maciço do Urucum é um maciço que fica adjacente ao Parque de Pirapotangas. Esse exemplar não foi coletado pela nossa equipe, ele já estava depositado na coleção zoológica de referência da UFMS, mas foi graças a este exemplar fêmea que nós podemos caracterizar a espécie Elaxitocles corumbaensis como uma espécie de médio a grande porte para a família Microelidae, uma vez que essa fêmea ela tem um tamanho aproximado de 40 milímetros da região do focinho até a região da cloaca. Mais informações, deixa eu ver aqui. Sim, embora nós tenhamos passado um ano nesse parque fazendo coletas mensais, nós só conseguimos coletar, né, esses 3 indivíduos e machos ainda por cima. Então é possível que essa espécie ela seja fortemente, né, como diversas espécies de anfíbios anuros, associadas ao período de chuva. No período de seca, é muito provável que essa espécie, assim como outras espécies do gênero Elaxitocles, elas fiquem, né, enterradas. A gente percebe pelo focinho, aqui na foto da espécie Elaxitocles corumbaensis, que o focinho é bem afunilado. É um focinho típico de uma espécie de anfíbio anuro escavador. Então, essa espécie provavelmente ela deve ficar sob rochas, sob a serrapilheira, sob a terra escondida, durante esse período, né, mais de estiagem, período de seca. Então, ela usa esse focinho para poder fazer essas escavações e poder se abrigar nesse período onde nós temos pouco índice, pouca precipitação. Lembrando que os anfíbios anuros eles têm a pele permeável e perdem água fácil para o ambiente, né? Então deixa de ser uma adaptação para que eles possam perder a menor quantidade de água possível. Um estudo mais recente, de 2019, publicou um novo registro dessa espécie para Mato Grosso. Foram registrados 4 indivíduos novos, sendo um deles para o Pantanal de Cáceres e 3 outros para as zonas de transição, os chamados ecótonos. 2 indivíduos para uma zona de transição situada entre o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia, e um quarto indivíduo para uma zona de transição situada entre o Cerrado e a região amazônica. Com base nisso, os autores desse estudo sugeriram que provavelmente a Elaxitocles corumbaensis é uma espécie que pode ser também encontrada em áreas que são sazonalmente inundadas. Bom, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco mais aí, ou conhecido, né, pela primeira vez, uma espécie de anfíbio anuro que é tão pantaneira, que é a nossa Elaxitocles corumbaensis. Tá? Até a próxima e muito obrigado.